Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais um episódio semanal aqui pelo nosso podcast no canal da Licença Esporte. Eu estou mais uma vez acompanhado aqui do meu amigo e um dos sócios fundadores da Licença Esportes, o Sidney Loureiro, né? E antes de apresentar aqui o nosso convidado, o Caio, eu quero pedir, Caio, só para o pessoal já se inscrever no canal, curtir esse vídeo, não te custa nada, e clica no sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma atualização desse canal. Bom, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Caio, né? Caio Palma, um advogado, né, Caio? Você é assessor parlamentar, você é ex-atleta profissional de futebol, né? Você tem aí muita história para contar para a gente sobre a sua trajetória no esporte, enfim. E nós vamos falar um pouco hoje dentro da sua expertise como advogado, né? Vamos falar sobre direitos econômicos, sobre os atletas, né, em relação às escolas de esporte. Queria te dar as boas-vindas, agradecer a sua presença aqui com a gente. Todo mundo que senta aqui, o currículo é imenso, então eu vou deixar você se apresentar com mais calma. Vou passar a palavra agora para o Sidney, para ele continuar a dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado, e a bola é tua, Sidney. Obrigado, mais uma vez juntos, hoje uniformizados. Hoje uniformizados. Não combinamos, mas viemos aqui de pretinho básico. E sem combinar. Pretinho básico. Lembrando que esse canal, ele é um oferecimento, um apoio aí da Genesis Training, sistema de gestão completo para sua escola de esporte, e também a loja do Museu do Flamengo, a loja onde você encontra produtos exclusivos depois do tour que você faz dentro do Museu do Flamengo. Não perca, quem puder, vá lá visitar, que tá bem bacana. E hoje, o museu tá lindo, né? Tá lindo. E hoje eu tenho um orgulho de estar recebendo esse cara aqui. Caio Palma foi meu volante, zagueiro, lateral, meio campo. Isso aí jogou na base do Botafogo há alguns anos, quando a gente estava lá. Vi menino, vi garoto, né? E... Ainda é garoto, né? Ainda é. Eu que tô ficando velho. Nós, né? E depois parou, né? Não seguiu na carreira aí como atleta de futebol profissional, mas se tornou um grande advogado. E hoje milita aí em várias áreas, mas dentro delas é o que a gente vai conversar hoje. Hoje ele é empresário de jogador de futebol, né? Trabalha nesse meio. Vou deixar para você se apresentar aí, a gente tem muita história. Viajou muito comigo. Viajou lá na época. Viagens tem cada história, né, rapaz? Caio, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo aí. É um prazer estar te recebendo aqui, querido. Obrigado, Sidney. Obrigado, Thiago. Seja bem-vindo. Então, minha história começou na escola de futsal, que eu tinha num colégio que eu estudava em Santa Cruz. De lá fui pro Vasco, que o treinador da escolinha era treinador do Vasco. Mas quantos anos você entrou nessa escolinha? 5 anos. Você Eu tinha 5 anos. 5 anos. 5 anos. E era escolinha mesmo? Escolinha mesmo. Escolinha que era na escola. Daquela que a gente fala de bairro, né? Isso. Legal. Aí ele foi lá e me convidou para ir pro Vasco. Aí no Vasco deram chupetinha, né? Chamavam de chupetinha. Não era nem fraldinha, era chupetinha. Legal. Aí fiquei 1 ano no Vasco. Porque com a cidade, né, cara? Era futsal, né? Futsal no Vasco. Na época era futebol de salão. Agora futebol de salão. Aí na sequência fui pro Flamengo. Aí fiquei 7 anos no Flamengo. No salão também? Aí no Flamengo eu fiquei 4 anos no salão, depois fui pro campo. No Mirim eu já comecei a ir pro campo. Aí pro campo, né? Aí fiquei Mirim infantil no Flamengo. Aí pro Botafogo fui no juvenil, primeiro ano de juvenil. Aí fiquei lá durante 5 anos. Foi mas antes disso você teve no Vasco também, não foi? Então, comecei no Vasco. Foi Vasco, Flamengo. Flamengo, né? Foi 1 ano no Vasco, 7 anos no Flamengo e 5 anos no Botafogo. Foi onde eu conheci o Sidney, onde assinei meu primeiro contrato profissional. Foi. Peguei o gosto de ler contrato, tô aí até verdade, até hoje. Pois é. De repente foi ali que você teve a gente sempre fala, teve uma vez que eu lembro que a gente teve uma reunião até no Engenhão, acho que foi lá nos corredores lá de cima do Engenhão, pro campo anexo. Sim. E teu saudoso pai veio conversar comigo e falou: Sidney, o Caio tá chegando numa idade aí, que ele vai, não vai, o que a gente faz? Teu pai preocupado, né, com o teu futuro, lógico, e também teu pai muito. Nunca deixou que tu largasse os estudos, nunca deixou que você ficasse fora. E foi antes da tua lesão, né? Eu acho que esse papo foi antes da tua lesão. O Caio teve uma lesão grave no joelho. No joelho, E aí, antes, já no Botafogo. Já no Botafogo. Lá com a gente. Mas antes dessa lesão, o pai dele me parou no corredor lá. Falou: Sidney, você acompanha o Caio esse tempo todo e tudo. Como é que você vê a projeção dele? E eu lembro exatamente o que eu falei pro teu pai. Eu falei: se eu fosse do profissional, eu subiria o Caio. Não pelo que ele joga, assim, não pelo talento que ele tem, mas o Caio é múltipla função, né? E hoje né? Isso é muito moderno, né? Na época já se falava muito disso. Porque o Caio, na base, ele não era um jogador que se destacava tanto e tudo mais, mas aonde você colocava ele cumpria o papel. Tinha qualidade. Então ele jogou de lateral, jogou de volante, zagueiro.
Então, sempre que tinha um problema, quem é que Tapava o joga? buraco era eu que tava isso, lá. cara, o futebol moderno hoje em dia é o que tem muito valor, né? E eu falei das viagens, que é interessante também, porque quando a gente fazia o elenco para as viagens, Sim. você só podia levar 18 jogadores, porque o pessoal, viagens que eu digo pro pessoal que está assistindo aí, são as viagens internacionais que a gente fazia. Então a gente ia jogar torneio em Amsterdã, na Holanda, Alemanha, pra onde isso foi? PSV, Tottenham, foi uma experiência incrível que eu levo até hoje na... É isso que eu ia falar, né? A gente jogava com esse cara Absurdo. todo. E aí quando você montava isso, o time que vai, você tinha que ter um cara que ele cobrisse qualquer Sim, posição, claro. porque numa viagem internacional... Você tem uma limitação. É isso. E o Caio tava em todas as listas de viagem por causa disso. E tocou num assunto que eu lembro até hoje, tem isso na minha cabeça. Uma dessas viagens internacionais, a gente foi campeão, a gente reuniu todo mundo. Eu lembro até hoje, pode perguntar, alguns jogadores estavam presentes e falaram assim, se eu tivesse hoje um dinheiro para apostar, quem subiria, quem conseguiria virar, seria o Caio. Então isso tinha na minha falei cabeça. isso. Chegou a falar. Perdi dinheiro. Não, mas veio a lesão atrapalhou. Não, Atrapalhou. Enfim, aí tentei voltar, não voltei mais a mesma coisa, só que graças a Deus eu sempre estudei. Meus pais sempre me cobravam os estudos, minha mãe, meu Por isso pai. que é importante, né? A Meu pai era molecada às vezes advogado acha que também. não Ele faz a precisa, diferença. cara. Faz, claro. São dois temas importantes de colocar aqui na mesa para quem está assistindo, principalmente os pais, principalmente, que são os responsáveis pelos filhos, né? E para a garotada também. Eu não aguento mais esse papo e eu acredito que daqui a 2 episódios também a gente vai trazer um outro ex-atleta aqui do Botafogo para conversar, que também se formou, é surpresa, que também hoje trabalha dentro do futebol formado, não seguiu carreira. Eu acho que eu sei quem é, mas não posso falar que são poucos, eu desconfio que seja. Então, assim, e eu gravei um stories quando eu tive com ele agora há pouco tempo, e eu falei, parar com esse papo de que para jogar eu não consigo estudar. Tem que estudar. Dá tempo de estudar. Não dá, cara. Você Dá que passou. tempo de Como é que foi essa tua história em relação aos estudos e essa tua formação? Eu comecei a minha faculdade, eu tinha 16 anos, eu estava no juvenil ainda. É isso que eu ia te perguntar. Você conseguiu fazer, inclusive, a tempo, né? É isso. Antes de 2009, 2009.1, que foi o meu início no direito. Graças, eu repito aqui, meu pai e minha mãe que sempre funcionam, não vai deixar de estudar. Claro. Até a gente não sabe como é que vai ser a tua carreira Seu pai era profissionalmente. advogado, Meu né? pai era advogado e me influenciou bastante também, que eu vi o dia a dia, Sim. a correria dele, e eu gosto até hoje dessa profissão. Seu pai era advogado do quê? Qual era a especialidade dele? Meu pai fazia criminal, mas chegou a advogar também para alguns jogadores de futebol renomados, enfim. Legal. Peguei o gostinho, aproveitei o embalo, ele Gostou dos contratos, botou né? embaixo do braço para assim, vir me acompanhar. Justo. Aí, graças a Deus, até o final da vida dele, eu consegui Sim. pegar um pouquinho de bagagem que não... eu levo até hoje, né? E você direito é começou isso, em muita 2009.1. Comecei em 2009.1, aí eu saía do treino de manhã, descansava na parte da tarde, faculdade à noite. No outro dia, semanalmente, era sempre assim. E o treino normal, em treino alto normal, nível? treino em alto nível. Sim. Os jogos eram finais de semana, então Sim. era mais tranquilo. Claro, às vezes tinha uma viagem ou outra. Claro. Perdeu uma semana, 2 semanas de aula, mas dava Sim, para tocar o barco tranquilamente. Isso é normal, até para quem não é atleta. Justamente, Tem- que às vezes fica doente e não intercorrências, tá vendo, mas tá doente. E tem gente que nem vai à aula também. né? enfim. Você tocou um ponto aí agora também, inclusive como assessor parlamentar, Sim. eu junto do vereador que eu trabalho hoje, a gente Quem é? tá- Pô, é o vereador professor Célio Parelli, que ele é muito forte na educação aqui Sim. no município. Eu cheguei no pé do ouvido dele e disse, a gente precisa cobrar mais dos clubes que obrigue os jogadores a estudar. É isso. Porque você chega numa concentração do clube e tu vê lá o Sim. jogador largado, Não, e tem deitado. essa cultura geral que o Sidney falou, até os Dá próprios pra quê? garotos pensam, assim, não estou dizendo no jeito sem generalizar, óbvio, mas até os próprios garotos têm essa coisa de, vou jogar bola, eu vou ser, não é, são funil, coisas É o complementares. verdadeiro funil do futebol. Mas Chega são lá na coisas hora, complementares, a educação desenvolve, enfim, o intelecto da criança, Sim, etc e cognitivo, tal, tomar exato. decisão, Exato, enfim. é. Mas o mais importante, além de ajudar ele dentro da formação dele como atleta, o estudo ajuda, sim. Cara, aquilo que o Caio falou, o funil, cara, 1% vai 1% virar, que vira, cara. é isso. 1% vai virar. Desses 1% que viram, Ainda tem um outro. poucos conseguem se sustentar. durante muito tempo. O Caio virou, não é que o Caio não virou, o Caio virou. O Caio teve contrato de atleta profissional, teve o salário dele. Só que chegou uma hora que ele falou, pô, eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou sair do Botafogo, vou para outro clube menor, depois vou para outro menor, daqui a pouco eu tô nem recebendo para jogar. Sim. A conversa que eu tive com meu pai, que o Sidney falou, meu pai foi conversar com ele e veio falar isso comigo também. Assim, hoje você tá no futebol pra quê? Pra ganhar dinheiro ou pra se divertir? Isso é importante. Qual o objetivo? Qual o seu né? objetivo hoje? Quando eu comecei a bater em time pequeno, o que você quer pra tua vida? É. Porque assim, eu vejo hoje você melhor como advogado, Sim.
você vai vai ganhar dinheiro, vai poder sustentar a tua família, Sim. do que jogando profissionalmente. Você vai ter por uma causa disso aí. profissão e tudo, né? Aí eu falei assim, pai, cheguei e falei assim, não, eu vou terminar meus estudos e... Vocês refletiram juntos É e isso. aí Aí foi... no último ano de vida dele, foi 2017, eu consegui me formar. Aí passei na prova do Legal. AB, enfim, foi Legal. tremendo. Dia da minha formatura foi dia do aniversário dele, isso aí pra Aí, mim Que legal, bacana. cara. foi brilho nos olhos do meu pai, Que né? legal. Não, Assim, e é por isso que é importante trazer o Caio aqui para contar essa história dele, e é isso, acabar com esse tabu. Os clubes têm que. A formação passa. Tudo bem, a obrigação é do Estado, né? Eu sempre falo isso, a obrigação é do governo da Sim. educação. É. A obrigação não é do clube. Sim. Né? E eu lá, como gestor que fui de clube muito tempo, eu sempre briguei por isso. Eu falo, isso não é a minha obrigação. sim. Mas já que o Estado não dá, Tendo em vista a realidade, né? e eu podendo ajudar, É isso. mas não é a minha obrigação. Sim, A eu digo mais a obrigação parte de do Estado. auxílio, né? Tipo Sim, assim, sim. Pô, vamos estudar. O garoto tá lá no Pô, alojamento, encaminhar, pô, vamos de estudar. repente se encaminha, se Não, cobra. tipo, como o outro. Vasco fez, o Vasco durante muitos anos lá Tinha uma tinha escola uma dentro. escola dentro do Vasco, para os atletas do Sim. Vasco. Tem um outro clube agora, meu Deus do céu, eu tive há pouco tempo, eles falaram que tem uma escola também que os atletas todos estudam lá. Flamengo tem Sim, isso tem parceria com também, algumas escolas tem isso, e tal. enfim. Óbvio que o clube tem que se preocupar, mas a gente tem que deixar claro que é a obrigação do Estado, porque senão a gente começa a tirar a responsabilidade de quem realmente... então o clube... Você terceiriza o problema. E outro assunto que é muito ruim é aquela coisa, mas o clube vai ganhar dinheiro com ele, então o clube tem que investir. Não é bem assim. Sim. O investimento é do Estado. O clube tem que investir na carreira de atleta, né? Ou seja, Não, e tem aquilo que não cuidar deixa da de ser parte uma atleta. criança que Sim, é uma responsabilidade claro, do Estado que está se claro. desenvolvendo. Independente do que ela vai fazer da vida dela, ela é uma criança Sim, com que, né, enfim. Não, e o que eu cobro bastante é o seguinte, não adianta nem estar matriculado e ir pra aula. Assim, eu passei de ano, a gente até brincava, tá na Sim. oitava fraca, tá na sétima fraca. Não tem isso, pô. É. Você fez a matrícula. Porque não aprende, vai lá, né? vai lá, faz a prova, estuda, que serve pro teu futuro. Sim. Tem vários amigos meus que não são formados, ou tiveram alguns que ficaram até presos. Então isso aí me incomoda às vezes, tipo, poderia ter estudado, ter Sim, seguido uma claro. outra carreira e não uma outra conseguiu. forma. Não, e E- também tem aquilo que você falou. Você, em um determinado momento, junto com seu pai, vocês optaram, né? Sim. Claro, uma decisão Em sua, conjunto. mas com o apoio dele, em parar e seguir a tua carreira. Mas você imagina quantos garotos não têm essa reflexão em casa? Sim. Às vezes falta um apoio. aquela chance que ele tem, que é o que o Sidney falou, que é um funil de se manter, aquilo ali é a única chance que aquela família tem. Então, assim, é uma coisa que realmente precisa ser reforçada pelo esporte, né? Porque senão a criança E fica... tem um outro lado que as pessoas não acreditam. O Caio sabe dessa história. Tinha uma categoria mais nova do Caio, uma geração mais nova que o Caio, que disputava a Copa Nike. Sim. E a Sub-15. Copa Nike obrigava, você tinha que mostrar uma declaração de que o garoto estava matriculado na escola. Sim. E a gente tinha acabado de chegar lá no Botafogo, a gente, então pega lá a declaração em casa, traz, não sei o quê, e um atleta trouxe. E a gente achou estranha a declaração. E a gente foi ver na escola e tudo, o pai falsificou a declaração que o pai. Cara, é um absurdo, né? Então, assim, além do pai não incentivar o Abula o estudo, sistema. ele ainda, entendeu? Ele é coautor falando em direito, né? Sim, Ele é é o coautor daquela conduta De um crime, né? absurda. É um E crime a isso. gente, e a gente crime. chamou o pai, a gente falou, por que o senhor está fazendo isso? Não, porque a única saída do meu filho é o futebol, estudar não vai adiantar nada, olha isso. Mas é isso que eu tô te falando. Imagina essa mentalidade, essa decisão que ele tomou juntamente com o pai dele, não ocorre numa família dessa. E por isso que O cara eu vai falo... tentar espremer até o final. Por isso que eu falo o tempo inteiro que não adianta a gente olhar o futebol como uma célula única. Exato. O futebol é uma célula que gira em torno da nossa sociedade, a célula maior. Sim. E a célula maior influencia todo instante o futebol. Isso é o que a gente vê, né? Diariamente. Quantos e quantos meninos no estudo não terminam nem o segundo grau, ou termina do jeito que você falou, sem aprender, né? Porque a aprovação automática, né? Assim, Sim. se matricula, tá lá, deixa passar o ano, aí tenta dar um jeito lá com a diretora para Sim, diminuir sim. a frequência, melhorar a frequência, mas... Justamente para poder, sob a desculpa de melhorar o rendimento, né, etc. Isso cria como se fosse um efeito borboleta, né? Que a gente fala muito aqui em relação à prospecção de novos atletas, ao surgimento de novos, né, de novos jogadores. Isso é um efeito borboleta, que você prejudica já no início, né? Sim. Essa prospecção. E Caio, daquela época do Botafogo, quais são, além dos títulos, a gente foi campeão na Holanda, fala um pouquinho dessa história aí, tu lembra de cabeça? Então, na verdade, o Botafogo está há muitos anos sem ganhar um título, né? Foi quando a gestão do Sidney chegou. Sim.
Aí logo no primeiro ano, sub-15 campeão, eu tava no sub-17, a gente foi vice-campeão pro Fluminense. Perdemos nos pênaltis lá em Lá em Xerém. Xerém. Isso aí foi um baque, todo mundo achou que fosse meter logo a dobradinha de cara, né? De 15 e Ah, de 17. bola, né? Primeiro ano nosso lá, a gente chegou 15 e 17 na final do estadual, que não chegava há muitos anos. Aí no outro ano, a gente foi campeão sub-20. Só que aí foi quando teve minha lesão, não tive minha lesão no joelho. Eu assinei meu contrato profissional e na sequência... Tu tava na campanha? Tava, mas eu assim, comecei a campanha... Mas você se machucou antes da gente... foi Porque antes na verdade a gente foi campeão em 2011, juniores. 2010 foi campeão na Holanda. Isso foi a verdade. Foi a viagem pra A gente Holanda. foi bicampeão lá, na verdade. Bicampeão, Foi a primeira vez que eu ganhei um bicho no Botafogo, foi isso aí. É mesmo? Brigou e a gente conseguiu ganhar um bicho lá. Ele que espremeu, né, esse bicho, né? Ganhar um bichinho lá. A merrequinha, mas saiu. Garoto novo, ganhou um dinheiro na conta a mais, ninguém aí E a recompensa, né? Claro. Porque, jogou, recebeu, legal. Caio, pro pessoal entender aí também, eu acho que a gente tem que trazer isso à luz aí, muita gente fica iludido com essa questão do atleta profissional e tudo. A gente vai entrar nos direitos econômicos aí, que também é o grande assunto que a gente tem que conversar hoje para a escola de esporte. Mas só para a gente encerrar né, mais um passo nesse assunto aí em relação à carreira do atleta profissional, em termos de salário, as pessoas mudou muito hoje. Hoje, obviamente, a gente tem aí garotos de base ganhando bem. Mas há 10 anos atrás, quando a gente estava lá, não era tão bem assim. Qual foi o teu auge aí de salário como atleta profissional? Salário mínimo. Salário mínimo. Salário mínimo. É mesmo. Salário mínimo na época, que eu acho que era R$900, se eu não salvo engano. Isso é legal falar, porque a molecada acha que já é uma... por isso que é 30 mil. Calma. Eu assinei contrato de 3 anos, né? Na época, acho que era R$900, 1.000 e 1.100. Eu não lembro agora se foi era 1.000, alguma 1.100. Coisa assim. Era entre 900, disso, né? Entre 900 a 1.200, isso aí. Né? Hoje não. Hoje em dia você vê cada atleta aí. Eu não concordo com esse tipo de prática. Eu acho que supervalorizou muito. Mas não são todos, né? Mas os grandes clubes. Os grandes clubes. Ficou com medo de perder concorrência, né? Isso. Acaba na concorrência dando um salário maior. Para aumentar a multa também rescisória. Na verdade, até 2.000 vezes o valor do teu salário para transferência nacional. Então, às vezes, você vê até na televisão assim, por que renovou o contrato? Porque às vezes tem algum clube interessado, o cara renova para poder aumentar a multa. Quer levar, você vai valorar o aumento do... Por isso que aparece direto em matéria, se renovou com a multa bilionária. É porque para o clube fica mais barato arcar com aquele período de salário um pouco maior e ganhar. Ele vende como se fosse uma opção, né, no mercado financeiro. E para transferência internacional não tem limite. Então, por isso que aparece aí 500 milhões de euros. Enfim, os caras colocam esses valores porque não tem limite. Aí acabam colocando a respeito. Agora, a respeito de salário, sim, na época para hoje mudou muito. E a realidade também é o seguinte: 1% vira. E tem salários que eu falo assim, o que passa na Globo que tá ganhando dinheiro. Eu sempre brinco assim. É verdade. Porque se não tá na Globo... Se não tá na Globo, pode virar, que vocês falam pro pessoal que não tá acostumado com os termos, é se tornar um jogador profissional e realizado, que consiga pagar suas contas. Que é o deu certo, né? É o deu certo. Entre aspas, né? A gente tem atletas hoje que circulam aí em estadual, primeira divisão em vários estados brasileiros, que jogam a Série B do Campeonato Brasileiro, que ganham muito bem, sem sombra de dúvida. Só que você vê também muitos atletas que disputam primeira divisão de muitos estaduais que ganham salário mínimo ou se ganham isso, né? Ganha só o primeiro mês e não recebe. Menores, né? E aí quando você vai para a segunda... E a maioria, né? Sim, e quando você vai para a segunda e terceira divisão de estadual... Pior ainda a situação. Imagina. Tem gente que paga para jogar. É isso aí. O cara tem outra profissão, né? E usa aquela coisa ali como... É bem complicado. Mais uma diversão, como você falou, né? E aí, às vezes, continua naquele sonho, né? Sim. O cara tá com 25, 26 anos, jogando em clube de segunda, terceira divisão estadual, ainda sonhando que um dia vai virar, né? Que a gente e muitas das vezes sem a base de educação, que é o que a gente tá falando aqui. Não tem nenhuma opção B, né? Alguns me contactam acontece isso, tá jogando a segunda, terceira divisão, eu quero ir para fora, quero ir para Portugal, quero ir para Itália. Só que tá com idade, eu também eu quero, me leva. Agora, com 20... Eu também quero, se tiver oportunidade, você tá com 25, 26, 27 anos, é muito difícil. Né? O meu mais não precisa nem pra jogar, é pra passear mesmo. Tu não precisa nem arrumar um clube. Não é pra jogar, se me arruma qualquer coisinha lá, entendeu? Eu vou. Hoje, graças a Deus, um país que eu fui e tem portas abertas é Malta. É uma ilha pequena, do lado lá da Itália, que paga aí pra jogador em torno de 1.000 euros a 5.000 euros. Eu falo assim, porque hoje um jogador que está jogando a segunda ou terceira divisão do Rio não vai ganhar 20 mil reais, 15 mil reais. Nem e contrato longo, assim, de 5, 10 meses, 9 meses, 11 meses.
Então, às vezes, eu tento pegar um jogador que disputou aqui a segunda divisão e levar para lá um contrato de 10 meses, pelo menos para poder respirar e pagar suas contas, tentar juntar algum tipo de dinheiro, que não é fácil. Isso é na tua versão empresária. Na minha versão empresária. Mas alguns eu viro, o cara tá com 30 anos, 31. Eu sirvo assim para aconselhar. Falei, cara, olha só, tentei também igual você. É difícil, Passei muito difícil. Por isso, Passei tu leva a tua experiência. Leva a minha experiência pro atleta. Assim, cara, tenta fazer um curso técnico, tenta fazer alguma outra forma, porque vai ficar batendo nisso tão aí. Fácil hoje, a educação tá mais fácil com EAD e hoje em dia, online, tu entra ali, exatamente. Dá para estudar inglês, dá para fazer tudo. Não precisa nem de muita força de vontade, não precisa nem se deslocar, né? Você dá seu sofazinho ali, você faz faculdade. Então eu falo, cara, tenta estudar para fazer um curso técnico, para procurar outras áreas, porque ficar batendo naquele, trabalha 3 meses e recebe 1. Mas você consegue eventualmente mandar jogadores para lá, para Malta, Para Malta por exemplo? Eu tenho conseguido. Para Malta eu tenho conseguido porque eu cheguei a jogar lá um tempo. Sim. Eu fiquei lá um tempo, eu então conheço os diretores, os treinadores lá, eu tenho um bom relacionamento. Eu costumo mandar alguns jogadores para lá. E eles contratam com certa frequência, né? Sim. Brasileiro, então, lá, eu falo que Malta é como se fosse Rio de Janeiro. É praia, shopping. É porque o pessoal diz que Malta é super legal, né? Inclusive para visitar e tudo. É um país pequenininho, uma ilha, né? Então, a beleza natural lá é um absurdo. A praia, shopping e futebol. E futebol. Se bobear, o custo de vida é um pouquinho menor do que no resto da Europa. A alimentação, né, o clube dá a hospedagem, dá o apartamento lá, às vezes compartilhado com algum outro brasileiro que está lá. Mas e dá para economizar uma grana. E o cara que tá jogando aqui Série B, Série C, uma situação dessa é luxo total, maravilhoso. E aí isso é a tua versão empresária, você se forma em Direito, sai do futebol como atleta, né, como jogador, e como advogado você começa a entrar nessa área de empresariar jogador, né? Lógico, a formação jurídica te ajuda muito, porque a parte contratual toda você entende e tudo mais. Há quanto tempo você está nessa área e óbvio, você já falou de Malta e tudo mais. E esses atletas que você ajuda aí, às vezes você toma alguns calotes, não, o pessoal não paga. Explica como é que é essa... Isso é um tema polêmico. A hora de falar é agora. Explica como é que funciona também para as pessoas entenderem, Caio, essa remuneração do empresário, advogado, jurídico. Como é que funciona isso? Explica para o pessoal entender. Hoje o empresário, jogador de futebol, ele tem direito a pegar de 3% até 10% do salário do jogador, do salário bruto do jogador. Sim. Tem alguns empresários que querem tomar mais, tem alguns que não quero tomar, só que pega da comissão direto com o clube. Que o clube, você sendo intermediário CBF, credenciado na CBF, o clube também te paga. E tem empresário que pega dos dois lados. Tem empresário que pega dos dois lados. Fala que já tem que dar e na. Isso aí, pega nas duas pontas, só que não avisa para nenhum das pontas que pegou. Sim. Então isso aí acontece muito no mercado. E às vezes o cara tem 3 empresários e cada um pega 10%. Eu não concordo com esse tipo de prática, mas acaba acontecendo isso no mercado também. Mas por que o cara teria mais de um empresário? Isso é uma curiosidade minha. Vou dar um exemplo. Você é meu jogador. Sim. O Cisne tem a porta aberta dentro do Atlético Mineiro. Entendi. Eu viro e falo assim, o Cisne vai levar você para lá. Aí faz a ponta, eu e o Cisne. Entendi. Entra mais como se fosse mais uma cabeça naquela... Teu salário é 100 mil reais. Eu vou ficar com 10, o Cisne com 10, você vai ficar com 80. Entendi. Tá fechado? Entendi. Como se fosse uma terceira pessoa para fazer pra abrir mais portas, etc e tal. Entra de sócio, né? Como é um sócio. Só que às vezes precisa de 3, 4, isso aí depende muito. Sim. Que é o cara que tá cuidando de você desde pequeno, que tem um relacionamento com você, que já assim, eu quero que ajude ele. É isso aí. Eu quero que ajude ele. Às vezes o cara não é nem empresário credenciado na CBF. Sim. Só que é o cara que tem relacionamento com o jogador, que conhece já há bastante tempo, assim, tá junto no negócio. Certo. Aí você tem que fazer um instrumento particular em separado. Sim. Porque não tem validade nenhuma perante a CBF. Um cara que não é credenciado na CBF interessante. tem que fazer um instrumento particular em separado. A CBF é só o credenciado naquele contrato, que tem a validade para receber a comissão. Depois é um contrato de gaveta, né? Como a gente chama, né? É praticamente um contrato no coloquial, né? Sim. Entendi. Agora, a respeito de empresário, eu não tinha na minha cabeça de eu me tornar um empresário CBF. Vou contar o porquê que eu me tornei. Justamente por causa disso. Eu era advogado do atleta ou do empresário, que às vezes o cara estava lá com o jogador, mas não tinha esse vínculo com a CBF, para você ser o empresário. Que assim, eu preciso para ganhar comissão, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu botei na minha cabeça assim, é uma brecha, eu me torno empresário CBF, pago anuidade, pago seguro, pago as coisas. Se o jogador vem para mim, eu já dou todo aquele suporte para o atleta. Inclusive então, o jurídico, porque você traz a tua expertise como advogado. Eu, vamos supor, faço captação como advogado, mas eu vou lá e ofereço a parte do empresário. Só se você precisar para ganhar a tua comissão, eu pego aqui, você está com a tua parte, eu estou com a minha parte, a gente faz os contratos aqui e toca o barco. Você é a solução, na verdade, né? Que eu falo isso. Porque a maioria hoje no mercado é muito difícil você ter um
o cara que faz a captação mesmo ser o empresário CBF. Sim. Porque isso, e aí entra no assunto que é o pano de fundo aqui, que é o licenciado, ou não, ou quem tem uma escola de esporte, mas vamos falar no nosso caso aqui da Licença Esporte, que é a empresa que licencia a marca do Atlético Mineiro, do Náutico e em breve a do Vitória, para que quem quer ser dono de uma escola, né, desses clubes, ele tem o direito. E aí muitos licenciados procuram a gente, muito interessados em ter essa licença, procura a gente, porque ele acha que se ele montar uma escola de futebol do Atlético, do Galo, Academia do Galo, Academia Timbu, e surgir um talento ali, ele vai ter direito a percentual, a direito econômico, porque o garoto surgiu daquela unidade dele. Caio, explica isso aí. Isso existe, não existe? Eu sei a resposta, mas eu te trouxe aqui para você. O pessoal não sabe, né? Pessoal... Então, hoje, a escolinha de futebol, a respeito de direito econômico, não tem direito. Quem tem direito a partir de 2015, que a FIFA mudou toda essa legislação, é apenas o atleta e o clube que é afiliado à federação, a CBF ou aqui no Rio, a FERJ, enfim, São Paulo, a Federação Paulista. Então, quem tem direito econômico são os clubes e o atleta, apenas. Nem o empresário tem direito. Nem mais o empresário. Nem mais o empresário. Entendi. Antes de 2015, o empresário tinha direito. Ele tem direito só contratual, eventualmente, mas ele não tem direito legal. Na venda, vamos supor, vendeu o atleta por 1 milhão. Entendi. Que abriu assim, ficou 80% para o clube e 20% para o atleta. Isso aí é um exemplo prático que costuma acontecer. 800 mil fica para o clube que vendeu, 200 mil fica para o atleta. Antigamente não, antigamente podia deixar 10% para o empresário, aí ficava 700 para o clube. Aí antigamente tinha fundo de investimento. O cara colocava um dinheiro para tentar recuperar. Isso, aí tinha uma prática. Aí a FIFA em 2015 falou assim, acabou. Porque estava virando uma bagunça, estava um absurdo. Porque quem estava controlando o negócio eram os investidores e não o clube e o atleta. Sim. Eu sempre brinco assim, quem decide a negociação é o atleta. Que a última palavra tem que ser o atleta. Se o atleta não assinar, não tem negócio. Sim. Só que antigamente não, era o investidor que estava botando dinheiro, ele tinha direito, pressionava o cara, assina para todo mundo ganhar. Sim. E acabou isso, porque agora é o atleta. Então a partir de 2015, 2015 mudou essa legislação e falou assim, agora é só o clube e o atleta. A escola Mas o que impede, desculpa, o que impede o empresário dele fazer um acerto com o atleta? Então... Uma dúvida minha mesmo. Sim, nos bastidores acaba acontecendo isso. Entendi. Bastante, que é um instrumento em particular. Exatamente. Tem que fazer fora desse contrato de clube e jogador. Mas ali no que está ali demonstrado no contrato, não pode mais existir essa relação. Uma prestação de serviço, enfim, são outras formas. Outros mecanismos que podem ser utilizados. Você não pode usar no contrato o termo direito econômico. Entendi. Para terceira pessoa, chama de terceira parte. Terceira parte não existe mais. Se você colocar isso no contrato, o atleta ou o clube ou levar na FIFA... Vai invalidar. Vai invalidar, não é válido. E tem punição. Sim, tem punição. Além disso, tem punição. Então a FIFA cortou isso completamente. Sim. Porque antigamente você pegava fundos de investimento, que é igual você comprava percentual de vários atletas da base e se eles como investimento, entendeu? Só que é o que o Caio falou, eles começaram a dominar o mercado e a FIFA falou, não, chega. Acabou. E aí qual é a grande diferença? E aí por que os fundos se afastaram no futebol? Aí é uma outra questão que o Caio pode explicar melhor do que eu. Porque quando você faz um contrato, como o Caio fala, particular, se der algum litígio, vai para a justiça comum. É isso. Sim. Antigamente, se desse algum litígio, ia para a FIFA, que é muito mais célere, né? Muito mais rápido. Explica um pouquinho disso, como é que funciona. Porque esse também é um grande ponto, Caio, que as pessoas não entendem. Por que não vale a pena você investir hoje em dia no fundo de investimento, no atleta, num direito econômico, né? Vamos dizer assim, porque vai para a esfera particular, né? Justiça comum, né? Sim. E a justiça lá da CBF tem um outro fórum. Explica um pouco disso aí para o pessoal entender. Então, quando você é um intermediário cadastrado na CBF, tem um foro, né, vamos dizer assim, específico, que é a CNRD, que é dentro da CBF, para poder pegar qualquer tipo de litígio e poder resolver lá dentro. Sim. Demora um pouco mais, demora um pouco menos, isso aí depende muito. Ao contrário da justiça comum, que a gente sabe... Mas no máximo... Quanto tempo? Acredito uns 2 anos máximo. Entendeu? Porque em 2 anos a causa está julgada, né? e se não pagar, tem um atleta agora para clube, tem um atleta agora que estava passando por isso agora. Teve um caso comigo no Botafogo, o Rodrigo Soto com o Anselmo Paiva, que o Rodrigo Soto rescindiu o contrato unilateralmente com o Anselmo, foi para litígio, e quando ele estava no Botafogo, se o Rodrigo não pagasse X para o Anselmo, que era o empresário dele, o Rodrigo não podia entrar em campo para jogar. A sanção da CNRD é pesada. Sim. E é bem vinculada ao futebol, justamente. E é prática, né? Suspende ali e acabou. E hoje em dia a justiça comum, você
Qualquer exemplo, qualquer processo teu aí, no mínimo 4, 5 anos para poder... Isso se for rápido. Se for rápido. 4, 5 anos eu te diria que é até rápido, dependendo Você do vê, processo. às vezes, contratos até trabalhistas, você vê jogador aí da década de 90 ainda não recebeu os Quem seus ainda não valores. recebeu. Então, por isso que quando a gente fala que eu quero ser um empresário, se ele quiser realmente ser um empresário, ele tem que estar legalizado Perante a CBF. e ter todos os contratos com seus atletas também assinados e legalizados na CBF. O que precisa para alguém ser um empresário legalizado na CBF, Caio? Então, hoje, para ser pessoa física, são 9 tópicos, né? Tem que ter o teu nome, CPF, Sim. o teu RG, tem que ter certidão negativa no âmbito criminal e civil, Sim. um seguro, um e-mail, pagar a anuidade, que hoje está R$8.000. Anuidade. A anuidade da é. CBF hoje está R$8.000, que acredito que seja um valor... E mais o assim, seguro. E mais o quanto? seguro que gira em torno assim, de R$1.500 a R$2.000. Ano, Anual. ano. É anual. Ou seja, um investimento de 10 a 11 mil por ano. É, de 10 a 11 mil. Arredondando dá 12 mil por ano para você hoje ser R$1.000 por mês. Sim. Tá. Dá R$1.000 Para por mês. você manter, ser um né? Pra empresário... você ser o empresário credenciado Isso na como CBF, pessoa física que como você falou. pessoa física. E pode ter pessoa jurídica fazendo Pode ter isso pessoa também? jurídica fazendo isso, que aí vai para 11 tópicos. Isso aí seria mais as certidões também Deve ter da empresa mais e das certidões. certidões Sim. físicas também da pessoa, Sim. para dizer que tem que estar com o nome limpo. Sim. Estão dizendo que está para vir uma prova na CBF, só que já tem bastante tempo, os caras estão prometendo, ainda não tem. Uma prova. É uma prova para você ter testezinho. noção do que legal. acontece mesmo no Até mercado. da parte jurídica, né? Para o cara saber mais ou menos. Sim, tem que ter, a né? FIFA tem isso hoje, né? A FIFA tem uma prova, que é inglês ou espanhol, para Se você também quiser ser agente se você FIFA quiser ser hoje. agente FIFA. Quase que caiu ser agente CBF, os agentes tiveram que entrar na justiça para poder derrubar, porque estava sendo válido apenas o agente FIFA. Ah, é? Que aí ia dominar o mercado, só que Sim. os agentes CBF, não, olha só, aqui dentro do Brasil a gente vai atuar, não pode transferência internacional. Entendi. Mas aqui dentro do Sim, Brasil, hoje, entendi. você sendo agente CBF, você faz o negócio. Fora E se do país, você é outra não história. for agente FIFA e se o seu jogador for vendido para fora, Você vai precisar de um agente FIFA para poder fazer a Pra troca. Vai ter fazer que a fazer aquela negociação. terceira parte que a gente isso. estava falando para a gente É um fazer outro uma. empresário que costumam pegar do próprio país. Vou dar um exemplo. Se o atleta vai para a Rússia, você vai pegar um Costuma ser um agente russo, vai pegar, vai fazer. Claro, se você também é um agente FIFA daqui do Brasil, que tem um relacionamento bom com o time da Espanha, ele vai fazer o negócio sim, e está sim. resolvido. Mas é mais comum que seja o cara mais- local, né? Costuma ser um cara local. Assim como vem aqui para o Brasil, costuma Claro. ser algum agente brasileiro que está fazendo o negócio. Então hoje, um menino que surge numa escolinha de futebol, seja ela licenciada de um clube ou não, com 10 anos de idade, vai para um clube, o Fluminense, o Internacional, o Atlético Mineiro, gostou daquele menino que está na escolinha, que nem você jogava Sim. lá na escolinha, e leva para o clube. O dono da escolinha não tem direito a nada. Nada. Direito econômico nenhum. Nenhum. Sim. Eu sei que tem alguns casos que o clube, alguns clubes, dá como se fosse uma bonificação, né? Cede a bonificação se você descobrir um talento, mas isso não tem nada a ver com direito econômico. Não tem nada a ver. Isso aí é um caso à parte. É como se fosse um instrumento particular que faz assim, ó, se Exatamente. chegar, É porque tem com instrumento bonificação. particular você pode fazer o arranjo que você. É isso. Só dentro que da aí é lei que você justiça quiser. comum. Sim, Sim. claro. Mas E, você claro, faz o arranjo que obedecendo- você quiser, né? obedecendo Desde o que Código isso- Civil, Exato, legislação, a sim. Constituição Sim, sim, e tudo exato. mais. Tem algumas bandeiras, o Atlético Mineiro é uma delas, a gente está terminando a negociação para que o menino que sai da academia de futebol do Galo e vá para o Atlético Mineiro e amanhã ou depois ele performe, e amanhã se o Atlético ganhar um dinheiro, essa unidade receba uma bonificação, mas não é direito econômico. E tem limitação, não é percentual do atleta, Sim. tem um limite de valores. mas tem uma e tudo mais. bonificação Tem mesmo. uma É um bonificação. incentivo, É, né? um É um prêmio, incentivo. é isso. É. Então esse menino sai de lá, aí vamos supor, no melhor dos mundos, eu gosto de falar nisso porque as pessoas se iludem, né? As pessoas acham que o raio vai cair ali, vai aparecer o Neymar ali. Toda e escola acha que vai revelar o Neymar. e ele né? vai ficar rico com Empresariando. ali, né? empresariando o Neymar que surgiu ali. Aí vamos supor, apareceu o Neymar lá na minha escolinha. Aí eu peguei ele, eu vi que ele era, eu falei, porra, aí eu procurei o Caio, Liga não. pro Caio, isso que eu ia te falar. Aí eu, Pode não, ligar à ligar vontade. pro Caio. eu falei, Caio, vou virar agente CBF. Aí o menino tá com 11 anos de idade. Aí eu vou lá, pago lá 11 mil reais, 10 mil reais, viro agente CBF. Eu posso assinar contrato com esse menino de representação? Não pode. O contrato de representação só é possível a partir que ele completa 16 anos e tem contrato profissional. Ele tem que ter um Ele contrato tem que ter um profissional. contrato profissional. A não ser que, com 18 anos, você sendo amador,
sendo jogador amador, atleta amador, você pode assinar. Agora, de 18 anos, entre 16 e 18, somente se tiver contrato profissional. De 18 em diante, já tá valendo. E antes de 16... Antes de 16, eu falo assim, é mais um relacionamento. Você tem que estar ali... Como é que funciona essa assessoria para antes dos 16? Como é que você faz, por exemplo? Então, é mais a parte de relacionamento, eu repito, é mais a parte de relacionamento. Você Sem tá ali... ser legalmente como agente da CBF. É isso aí. Né? Claro, você vai começar com uma família, vai tentar dar um suporte de alguma maneira. É vedado, né, na legislação, algum suporte financeiro. Você sendo empresário, você não tem esse negócio. Que você compre, né? Tipo assim, vou te dar R$500, vou dar chuteira. A gente sabe que no mercado acontece isso. É inevitável, porque são pessoas carentes que precisam do dinheiro da passagem, precisam disso ou daquilo. E às vezes você mesmo como empresário, para viabilizar aquele atleta, você vê que, cara, ele precisa de um mínimo de existencial, né? Aí o dono da escola vira agente CBF, ou até agente FIFA, ele faz a prova lá em inglês e espanhol, vira agente FIFA, paga mais não sei quanto para ser outra anuidade. Outra anuidade. Em dólar. Ele tá investindo 15 mil, tá dando lá uma chuteirinha, um dinheirinho pra família do garoto, para fazer esse relacionamento. Biscoito por vídeo. O menino tem 10 anos, o menino faz 11 anos, o menino faz 12, ele tá pagando lá a anuidade, tá pagando tudo. Aí o menino faz 16 anos e assina o primeiro contrato profissional. É um fenômeno. O Neymar lá... Descobriu, né? Descobriu, assinou. Aí esse cara que tá investindo desde os 10 anos, que ele virou agente FIFA, CBF, não sei o que, ele vai assinar o primeiro contrato com esse menino de representação legalizado. Sim. Que é o que ele pode registrar na FIFA, que vai garantir os direitos dele de uma negociação. Sim. Quanto tempo ele pode assinar esse contrato? É de quantos anos com esse menino? Então, mudou também a legislação. Eles tinham aumentado para 3 anos e reduziram novamente para 2 anos. Hoje, o prazo é de 2 anos. Aí, vamos supor, ele assinou com 16 até 18 anos. Se 18 anos... É vedado também renovação automática. Você não pode colocar renovação automática no contrato. Então, 16 completou 18. A gente brinca até no mercado assim. Chegou um tubarão grande e quiser levar, nesse período aí, infelizmente não tem o que tu fazer. Ou seja, você investe isso tudo, você traz a família, você traz todo mundo com você, você investe na tua vida como agente, não sei o quê. Gasta seu tempo. De 16 a 18. Um menino tá com você legal, quando ele faz 18, tem que renovar, ele entra no clássico, faz 3 gols, vem um tubarão desse grande empresário e fala assim, te dou um carro, uma casa, te dou tudo pra tua família, assina comigo. O menino assina com ele, o empresário que levou ele até ali... Esquece, acabou, não tem mais direito vai embora com uma mão na frente e outra atrás. E legalmente ele pode fazer isso? Pode. Legalmente pode. Dono de escola de esporte. Pelo amor de Deus, rebobina, volta, dá play de novo, vê umas 5 vezes, por favor. Rebobina, tu eu tô entregando a idade. Tá entregando né? Rebobina. Clica pra voltar ali. Veja 5 vezes isso e aprenda o seguinte, você que é dono de escola de esporte, você tem que vender mensalidade. Venda mensalidade, você tem que fidelizar o seu cliente, você vende o aprendizado de uma modalidade esportiva. Você não é clube, você não tem direito econômico, você não vai representar esse jogador. Se, com muita sorte, eu tô há 30 anos no futebol, com muita sorte, o máximo que esse tubarão que vai vir tomar esse menino de você pode fazer contigo é te manter ali para tu cuidar dele, da família do garoto, para ele não ter esse trabalho e te dar um percentualzinho. Não é assim que funciona o mercado. Mas nada que muda a vida, né? Provavelmente. Então, pode até mudar, se for o Neymar, mas se não for... E o Neymar... É 1 em 20 milhões. Eu falo assim, o contrato de parceria é válido, mas isso acontece também devido ao relacionamento. Sim. Se você perder o relacionamento com um atleta, você não vai ter... A família vai virar as costas para você e acabou. Mais a questão do relacionamento, da confiança, né? Da família confiar em você. Você tem que demonstrar o teu trabalho também, né? Sim. A realidade é demonstrar o seu trabalho. Demonstrar o seu trabalho, o atleta vai ser o primeiro a falar. Por isso que eu falo assim, você fidelizando com o atleta, claro, você vai ficar até o final com ele. Sim. Então seja parceiro do atleta. E esse tubarão... Você fidelizando com o atleta, ótimo. Eu quero saber se a família dele e ele fideliza contigo. Exatamente. Essa é a questão. Tem que ter mão dupla. Não, né? eu sei que hoje também tem muitos pais. Hoje o pai se acha um empresário. Porque vê o que o dinheiro tá entrando, assim, pô, porque esse cara tá ganhando, também, né? Eu posso ganhar. Vê o pai do Neymar sendo empresário. Eu poderia listar aqui, fica até, não vou fazer, porque fica indelicado e tudo, mas eu tenho a listado dos que estão aí hoje jogando. Agora eu já quero que você fale. Tem o em off eu falo, tem um monte de pai aí, você até citou alguns aqui,
que na época de 10, 11, 12 anos teve alguém que chegou junto, teve alguém que ajudou, teve alguém que fez, e que quando o menino arrebentou, ele virou um empresário, um abraço e tchau, A partir toma de aqui agora o é teu comigo, e agora a partir de agora é comigo. Sim. Nada contra. Cada um tem que trabalhar com quem quer, Sim. na hora que quer, no momento que quer. Não é porque lá atrás eu te ajudei que eu tenho que ficar com você, trabalhando com você a vida inteira. Você tem uma Zero. obrigação, né? Mas Não o é mais importante é as pessoas entenderem isso. Quem quer entrar nesse mercado, que entenda que isso vai acontecer. Eu conheço hoje não. Pelo que eu saiba hoje, dos empresários grandes que Sim. tem no Brasil hoje, 2 trabalham com categoria de base, assim, com atletas de base. Sim. Todos os outros Era esperam virar, você trabalhar, o garoto virar para ele ir lá e fazer fazer uma a parceria. parceria. Ah, Aí, entendi. Quem Eles esperam tem virar. caráter, faz a parceria. faz a parceria, porque sabe como é que é A ralado. correria que Não, e foi. sabe da Que história, correria né? que foi. Mas, ó, É. tem muitos que não fazem não, meu filho. Muitos. Mete a muitos. mão e vai embora e você que se E vire. às vezes alguns fazem até com contrato vigente, É em vigor. em vigor. Aí você tem que acionar. Não, Aí- mas aí a assina com a diferença- data É isso aí, às vezes assina com a data futura. futura. posterior, né? Assim, ó, chega para o atleta assim, ó, quando termina o teu contrato? Aí o cara Ah, dá uma data, ele bota no. 1º de maio de 2024. Dia 2 de maio o cara já bota e já deixa lá na gaveta. Já assina, Já Já dá o assina, dinheiro pro já pai, tem- já dá o dinheiro pro menino. já faz dá a transação, Já faz a transação. e só que o De contrato forma fica- errada, né? Mas acontece muito isso no Então, mercado. legalmente, isso é uma dúvida minha novamente. O cara pode chegar e, vamos dizer, adiantar um dinheiro, um tubarão desse, ele pode chegar para a família e adiantar um dinheiro, A, dar um a carro. legislação não permite isso. Ah, Qualquer tá. tipo de vantagem, a legislação veda. Só que no mercado acontece. Você não tem como provar também. É, É. não, sim. Mas que Mas, acontece. mas o mais importante legalmente é quem hoje é dono de uma escola de esporte entender que ser dono de uma escola de esporte não lhe dá o direito econômico sobre aqueles Isso é o meninos mais que surgem importante, ali. né? 2, mesmo ele sendo agente CBF, eu sou dono de escola, agente CBF e agente FIFA, ele entender aonde ele está se metendo, Sim, qual é, porque todo mercado tem a sua barreira de entrada. sim. Seja vender caneca, seja vender... Qualquer mercado. Qualquer mercado. É. Então, as pessoas têm que entender que o mercado, como funciona hoje o mercado do futebol de agente, né? E o futebol é um mercado mais agressivo que a média, né? Tem muito dinheiro envolvido, aí exatamente. acaba envolvendo É muita muito coisa. dinheiro, exato. E você vai trabalhar com... Vamos voltar lá para o início da nossa entrevista. Queira ou não queira, você vai trabalhar com pessoas humildes, É. que necessitam muito do dinheiro para mudar de vida ela própria, a família dela. Então, às vezes, o dinheiro vem em primeiro lugar do que qualquer outro tipo Claro. de decisão. Imagina, você não tem como. Não, quem tem fome tem pressa, É né? isso, É tipo entendeu? isso. Então, Sim, eu exatamente. não estou aqui É. acusando nem recriminando ninguém, mas É, às vezes é a necessidade da Exato. pessoa estar ali naquele momento. É. E também com pessoas que pararam de estudar, que não sabem ler um contrato, e que o pai falsifica que o filho está estudando, que não sabe nem o que está assinando. Às vezes são até enganados que Sim. não sabem nem o que Sim, está é. estudando. É porque Vem alguém a primeira maldoso, dá pergunta que o atleta pergunta pra mim é assim: quanto que eu vou ganhar e até quando? é bem O restante é bem não se assim, preocupa. preto no branco, assim, ó, né, que qual é- vai ser meu salário, quanto que eu vou ganhar e até quando eu vou receber esse salário. Só que muitas das vezes está no contrato ali, o valor bruto, vou dar um exemplo, tá lá 10 mil. Só que quando cai na conta, não cai isso. Aí o cara, Entendi. pô, mas ali tava 10 mil, por que não caiu 10 mil? Eu tenho uma história maravilhosa dessa aí, jogou contigo, não vou falar o nome dele, que ele é um queridão, mas ele era o centroavante do time. Isso aí eu já posso dar algumas dicas. Acho que é. Já tô te respondendo. Morava lá na concentração com a gente. Chegou um dia, ele chamou lá o Bernard Shaw. o Shaw, Sim. que fazia o administrativo lá. Ele, Bernard, tem dinheiro lá no banco? Tem dinheiro. E eles não me dão meu dinheiro. Aí ele, mas como? Não, vou. Aí ele veio falar comigo. Eu falei, não, Bernard, vai amanhã lá no banco com ele Ver o lá que pra que ver, houve, pra né? ver o que tá acontecendo. Aí levou ele lá. Chegou lá, aí ele falou, não, são 6 meses aqui, eu ganho 3 mil, tem que ter tanto aqui. Aí, calma, é 3 menos 27,5%. né? É, Então você tem que tirar, não entra 3. Entra explicou que ele menos. tem um sócio, né? O governo é seu sócio. Ele aprendeu Ele ali não que o sabia, mas o dele- governo é seu sócio. Aí Ali ele que falou, aprende, então não é isso menos isso. Ah, então tá, então eu tenho isso aí. Aí ele falou, não. Aí falou, mas como, por que não? É. Aí ele falou, não, parece que você aceitou um negócio de consórcio. Putz. Empréstimo, né? Às vezes empréstimo assim. Não, consórcio do banco. consórcio. Ah, com o banco. aham. Aí ele falou, porra, Que não deixa de ser uma modalidade, né? De, enfim. tu aceitou ruim em isso? geral. Aí ele falou, pô,
A menina me ligou, a voz tão bonitinha. Se deixar, leva Olha, né? quem nunca, né? A voz era tão bonitinha que eu peguei logo 2. Aí ele fechou 2 com os caras, ele ganhava 3 mil, menos 27,5%, fazendo a conta rápida aqui, menos 2,100, 30%. Fora de consórcio. 2,100, mais 2 consórcio de 800 pau. Era menos mil e pouco, meu irmão, sobrava 400 reais. Ele gastava e ele achava que ainda tinha dinheiro lá, ele não tinha mais dinheiro nenhum, ele ia sacar no 24 horas, não tinha. Agora você Aí vê a gente conseguiu cancelar, né, pegar o dinheiro de volta, mas Mas é a humilde, parte né? do estudo, isso A acontece parte muito. no contrato tá 3 mil, tem que ser 3 mil pra mim, não é? Essa é a diferença. Eles não Acontece muito, sabem. não sabem. Isso é corriqueiro, isso acontece muito. eu Se imagino. você não explicar, quando cai na conta, o telefone toca. Pô, por que o meu salário era esse e não caiu? Porque pra ele é preto no branco, né? Isso. E ainda mais quando é fora, É. aqui, porque, por exemplo, França, se eu não me engano, é 51% Sim. de imposto. É. França. Dependendo da carga, né? Entendeu? Dependendo da carga tributária do país, aí é mesmo que ele. Sim. E se você não explica isso bem, eles não sabem. E às vezes nem o empresário sabe, né? cara? Sim. Você sabe disso. Muitas que nem- das vezes, nem o empresário empresário. chegou aquela hora que você só fala assim, assina. Por isso que hoje em dia muitos empresários estão contratando advogado. Não tinha muito isso, mas está crescendo muito o mercado porque eu ia nesse te sentido. perguntar, você é um empresário, não é porque você é nosso convidado aqui que eu vou abanar o teu carvão, mas você é um empresário com formação jurídica, você tem uma formação educacional, eu imagino que isso não deva ser. O mercado tem alguns que não sabem nem escrever. Desculpa, mas sendo empresário, né? não sabem nem escrever. Então, pois Às vezes manda mensagem no WhatsApp, eu paro pra ler, eu falo, cara... Você já vê pelo ali no. Não, e é um cara que tem que ter, Mas né? às vezes o cara tem um contato, é o que criou o garoto desde pequeno, tá ali... Mas eu digo, mas ele enquanto. Ele não tem um preparo em tese que seria necessário Sim, para ele estar embasamento dando jurídico, assistência para esse a garoto. segurança jurídica, Sim. eu falo, tem que ter um advogado para poder ler e fala assim, esmiuçar o que tá ali e Sim. tentar passar pro jogador, que isso também é difícil. Tem Claro. alguns que querem falar bonito, não Sim, querem falar o linguajar se do vai cara, falar, não não entende entende. nada. Se falar juridiquês pro atleta, o atleta não vai entender nada. Ou começar, não, porque a carga tributária. O cara vai, peraí, meu filho, cai quanto, né? Não é Sim, isso que você justamente. falou. Ele Ele quer saber quanto vai cair na conta É. e até quando. Agora, a respeito de direito econômico, tem atleta que não sabe nada disso. Aí quando vai ser vendido, que ele vai descobrir que tinha um percentual, porque não chamou um advogado ou alguém que Porque se entendesse o cara pra às poder vezes não explicar. sabe o antes, a questão dos direitos econômicos já é um plus no direito, é uma especialização ainda. Sim, então, sim. o cara aí que mesmo. Mas que é não- onde está o dinheiro no futebol, é isso. Sim, Que é o claro. dinheiro da venda, da Sim. compra e venda. Se o cara tá que são os grandes valores, são, né? são as grandes É onde dicas do você mercado. movimenta as grandes cifras. Não é no salário, Não né? é no salário. Nossa. Salário Não, ajuda, movimentação claro. também, Também, lógico, é, mas... Ajuda, mas aí tá naquela comissão ali que vai ser de 3% a 10% que o Sim. empresário vai pegar. Mas aí o atleta às vezes pode pegar 30%, 40% de uma transferência, dependendo da negociação que você faz Sim. com o clube. do Antes direito de econômico. assinar. Antes Sim. de assinar. Entendeu? Assinou o teu contrato profissional ali já deixa Às vezes especificado. o atleta tá chegando no clube, o clube quer muito esse atleta, ele fala, tá bom, então eu venho para ganhar um pouco menos Sim. de salário, Sim. só que eu quero o 40% direito do direito econômico. Aí vai da negociação. E ele ainda pode botar uma cláusula contratual dizendo, se chegar uma proposta de X, vocês são obrigados a me isso. vender. Ele pode limitar, Se houver uma, É isso. entendeu? um interesse senão, maior. Porque senão o garoto, o atleta tem os 40%, chega uma proposta de 100 milhões, o clube diz que não vai vender porque é 140 a multa. Aí não, ele não só tem que pedir o direito econômico, como Sim. ele tem que Estipular negociar essa cláusula pra a cláusula de bem venda de saída, específica. entendeu? Entendi. Bem específica a cláusula de venda. Isso aí acontece muito no mercado. Entendi. E se você não colocar, fica nesse formato, fica aquela ultra valor lá que já fica. E aí estipulado. você tem 40% de nada. Sim. Porque o cara não te vende, É. passa Vai um segurando. momento, passa um momento. 40% de uma mariola, né? E Não tem tem alguns nada. casos que o cara fala assim, tem que abrir mão. Vamos botar 40%, abrir mão de 20%, senão a gente não vai te vender. Isso acontece Isso muito acontece também. muito. Aí bate o pé, enfim. Aí vai da negociação. Isso E aí, é para muita isso, negociação. para isso, você precisa que o empresário tenha um nível de argumentação Justamente. suficiente, né? De preparo, que é justamente para o cara E saber os seus direitos também. Exatamente, O cara tem que saber os seus direitos. Não adianta lógico. chegar lá e falar, mas por que eu tenho direito a isso? Ele Não, porque sabe senão na explicar. linguagem popular o cara janta você lá, né? Leva. Porque assim, pô, né? Vai Leva. negociar com um clube, com outro tubarão desse, Não, como como você diz- falou, o cara. Como diz o Anselmo Paiva, que é um grande amigo meu, Empresário, empresário, cara sensacional, gente finíssima. E tive o prazer de ir lá no podcast dele, do Fernando, né? Eles agora, já há algum tempo, tem lá Sim. o Storycast lá, a Sim. gente esteve junto lá. E o Anselmo uma vez falou uma frase
na época que eu tava trabalhando no Botafogo, que eu morri de rir com ele, que ele fala que o mais bobo no futebol, bota uma vaca no azulejo, tem um azulejo na vaca e ele tira 30 litros de leite no azulejo da vaca por dia. Esse é o mais bobo no futebol. Não, né? Esse é não dá pra brincar, não. Pois é. Entendeu? Essa parte que eu tava explicando do salário do jogador, eu consegui captar um cliente para mim por causa disso. É um jogador renomado, ele estava num clube grande em Portugal, foi emprestado para a Arábia. E os caras prometeram, ó, teu salário vai ser X. E chegou lá um imposto absurdo e ainda tinha uma parte que o clube de Portugal tinha que pagar, que também era um valor razoável, Sim. fazia uma grande diferença. Quando caiu na conta, caiu Nada, menor. né? É, não cai nada. Ah, né? pô, você prometeu que ia pagar isso, por que você está pagando aquilo? Só que estava no contrato, o bruto e não o líquido. Então, nos meus, eu costumo pedir para o clube colocar líquido. Aqui no Brasil não tem muito essa prática. Os caras sempre colocam bruto e deixa passar batido. Lá fora, às vezes, você consegue brigar. Eu até brinco assim, são 3 letrinhas, né, que é net em inglês, que pode mudar a tua vida. Você faz o teu contrato, botou net, já sabe que aquele salário vai ser o que vai cair na tua Sim. conta normalmente. Então, isso acontece muito É o no net, futebol. né? De volta, né? O net. Tem que ter um netzinho, já sabe que aquele ali é o teu e tá resolvido. Sim. Aí quando esse atleta veio pro Brasil, ele falou assim, ó, preciso de um advogado, que eu não... senão não vou conseguir acreditar. É, porque já exatamente. E aconteceu isso, era um empresário, eu não vou citar o nome, mas eu sei quem é. Chegou lá na hora, o cara nem foi na apresentação do atleta, só falou assim, assina o que tá aí, dá pra tu assinar, já vi, tá tudo certo. Só que quando caiu na conta, estourou a bomba. E é uma diferença absurda. Isso E o acontece. empresário não muito. viu, talvez, Não. ou foi leviano? Foi um pouco de leviano. tudo, Na Arábia, né? sabe qual é o imposto, não? Cara, não sei o valor específico assim, de percentual da Arábia, eu não sei. Não. Teve- Em Portugal é alto também. Teve um atleta que me ligou do Japão, um pouquinho antes da época que eu fui pro Botafogo. Eu acho que eu tava morando na Espanha até. Um atleta amigo meu, Uhum. conhecido, tudo mais. Tinha sido meu atleta quando eu era treinador. Ele me ligou e falou: pô, se tô com uma proposta de sair do Japão pra ir pra França. Ah, sim. Um time bom, assim, assado, babá. Pô, e aí, o que você acha? Não sei o que. Eu falei: tu já viu o imposto, quanto é na França? Ele não. Já viu os números, né? Ele falou, pô, 51%, se eu não me engano, na época era, ou ainda é assim, diferença absurda. o governo te dá tudo, né? Sim. Sim, é Você diferente. tem- É outra. Saúde, você tem, né, Uma outra hospital, organização, você tem todos os exames, você tem educação, você não paga nada, de escola para É filho, que o tudo. governo francês ele é bem assistencialista. Muito, É. muito. Então, você tem tudo. Só que, às vezes, para um jogador de futebol que vai ficar 3 anos ali, isso não... E aí Ele não é francês, né? Ele não vai ele não vai mudar para morar França lá, pra não vai sempre, ficar lá. Então, via de regra. Né? o valor que ele ia receber era muito menor do que ele estava ganhando no Japão. Sim. Entendeu? Sim. Se fosse botar os descontos. Ele não Sim. sabia disso. Ele foi me perguntar em termos técnicos Entendi. do que ele achava como projeção de Sim. carreira. Eu já fui no financeiro, porque eu já sabia que a Sim, França que era é um pesada. imposto alto, né? E faz aí muita ele falou, diferença. não, pô, não sabia disso não. Eu falei, você tá disposto a ganhar menos? Tecnicamente é maravilhoso. Sim. Pô, você sair do Japão Japão para ir pra jogar... França. Campeonato francês, né? É maravilhoso, mas você tá disposto? Aí ele, pô, melhor ficar aqui. Ele sabe que, Financeiramente faz a Não, ele diferença. sabe que essa informação que você deu para ele, os advogados tributaristas cobram para dar essa informação aí. É verdade. Não é? Isso é verdade. Isso é Eu tenho um verdade. grande amigo meu que é advogado tributarista, ele fala, cara, a gente cobra para dizer pro cara como. Até né? para trazer o dinheiro para o É. Brasil, enfim. Tem, É. tem Aí muitas tem técnicas. Sim, muita, sim, aí é. tem Muita muita técnica, coisa. muita Muita técnica. coisa. Sim. Agora, a E respeito tem muita gente fazendo besteira aí, né? Muito, Não Pô, fala. imagina. muito isso aí. É. A respeito de direito econômico, um contrato que eu fiz recentemente, aconteceu isso. Eu até brinco, eu não sei se o clube faz por maldade ou se, às vezes, tem 1000 contratos fazendo Sim. um dia e acaba passando batido. Vai passar. Mas esqueceu uma parte do direito econômico do atleta, que ficou fixado de 80 a 20. Quando foi fazer o contrato, na hora de assinar, não mandaram a parte do... Aí eu tive que entrar em contato com o clube, a parte do explicar. atleta. A que parte você do diz. atleta. Os 20% do atleta não estava incluso no contrato Tiraram. dele. Tiraram. Quer dizer, se o atleta é vendido, Uhum. o cara falou assim, pô, mas cadê os 20% Sim. que tinha me dado? Sim, Por sim. que não tá no contrato? Enfim, Sim. me agradeceu. Isso, Ah, é, no se não botar, futuro- já era, né? Não, botou, já era, esquece. botou, já Tudo era. bem, tem como você fazer futuramente um instrumento particular, mas até o clube querer fazer isso aí, o jogador já foi vendido, então... Até Tem direito, provar, não. como dizia minha mãe, até provar que nariz de porco não é Já- tomada, já né, é. cara? Já E de era. boca, E- e de tem- boca não deixa nada de boca, E não. tem muito Exatamente. clube que usa também a questão do vai fechar a janela, eu tenho que te inscrever para a pressão. É o próxima último rodada. dia, é o último o- dia, É tem a que urgência das assinar. vendas, demais. mas é aquela urgência de venda, né? Que a gente vê na internet aí, Aí né? Vai fala, acabar. Porra, chegou assim, porra, o jurídico é fogo, eu vou ter que falar, mas assina aí, depois a gente resolve. Pra garantir, né? direto, Assina pra Cara, garantir. e na Arábia tem casos assim, hoje em dia lá na Arábia tem que colocar também a digital alguns contratos, né? Aqui no Brasil só rubrica cada página e passa batido. Na Arábia estão colocando a digital, pega o carimbo e bota a digital para poder garantir, porque na Arábia os caras trocavam a página. Se tu não tá lá presencialmente,
passa É batido. mesmo, trocar Eu peguei um uma caso página. de um atleta da Arábia, eu não estava presencialmente. Sei. O último dia de janela, era domingo aqui no Brasil, eu estava em casa, o telefone tocou, nem acreditei. Contrato milionário do atleta. Aí aconteceu isso. Falei assim, Teu ó, atleta, né? na verdade, era o empresário que me contactou Ah, para tá. poder fazer a leitura do contrato para ele. Tá. E chegou lá, era o último dia de janela, desesperador. E aí entrou essa parte do net. E não tinha específico o net. O time tinha tirado 1 mês de salário dele. Vamos supor, era a vigência. Vamos colocar assim, era 1º de julho até 1º de junho do outro ano. Deixa eu colocar até 1º de maio do outro ano. Uhum. E tinham tirado, em média, assim, uns $20 mil por mês do contrato. E eu assino aquela pressão, assina. Isso o atleta identificou na hora que foi assinado. Não, me mandaram a Tá. cópia para poder analisar. Ah, eu tá, olhei a cópia, Já identificou já essas identifiquei e falei assim, discrepâncias. ó, o contrato, a vigência está errado, o salário está errado e não está específico que é líquido. Esse na Arábia pode estourar aí, tu vai, imagina, pegar metade tu tá ganhando. Eu não Sim, sei qual o percentual da Arábia, mas ganhar menos do que tá ali, vai ter o meu telefone e parar de tocar. Eu falei, irmão, me dá aqui. Aí eu li, o tradutor do clube me ligou. Falou, por que você tá querendo coloque net? O salário dele é líquido, tem que colocar, senão ele não vai assinar. E aquela pressão, tem que assinar, que já tem que... Direto. Último dia de janela e tal. Só que o clube tava querendo muito o atleta. Isso aí pesa bastante. Claro. Quando o clube quer o atleta, você tem que se aproveitar disso aí também. óbvio. É a parte da negociação. Oferta e dos dois procura. lados. É dos dois lados. exatamente. Tem que assinar, tem que... Eu só vou assinar se tiver Tudo de assim. acordo com a Que era o demanda. último dia de janela, eles também não poderiam contratar outro atleta. Exatamente. Era aquele ali e Se acabou. eles querem Então, mesmo aquele, tem que ser se nesse perder, formato. perdeu. Em falar dos dois lados, tem uma história engraçada, isso é verdade. Quem quiser procurar no YouTube aí, tem até acho que o próprio Edmundo conta essa história, que o Edmundo foi pro Japão, uma época, jogar lá. Depois já Sim. estava mais com a idade e tudo, nos anos 2000 talvez, enfim, eu não lembro exatamente. E aí tava no contrato dele que ele tinha direito a um carro BMW. sim. E ele foi, chegou lá, o clube nada de dar o carro, e ele perturbando. Aí os caras encheram o saco e falaram, então tá bom. Aí entregaram a chave pra ele, tá lá no estacionamento. Carro BMW. Chegou lá na BMW 82, toda ferrada, toda não sei o Carro quê. BMW. Tipo assim, era uma BMW, tá não certo. tava BMW nova, ou do ano, ou do Essa é a não sei o quê. importância do É o net, é igual o claro, net, é igual o net. Tem que colocar bem especificado, Exatamente. deixar nas entrelinhas. Porque depois Passa tu batido. começa a brigar, porque é tudo muito bonito na hora que o clube quer e o jogador quer ir. É isso. É lindo e Depois maravilhoso. começa a Quando coloca no entendeu? papel, a história é Depois- outra. Entendeu? Quando Mas coloca no papel. até fora do futebol, né? Isso. Você às vezes tem uma proposta de negócio, uma coisa tudo muito bonito na mesa ali, mas quando você vai botar no papel. Teve um pra- empresário que veio me perguntar se poderia colocar a cláusula que obrigava o jogador a ser titular. Isso aí foi Você, o auge pra mim. Foi, pô, não é pode possível. ser. Que tu tá ganhando. Mas, claro, Você não fala, existe essa você cláusula. tá com o Neymar? Só te perguntar. Se não for o Neymar, o Isso Messi, aí, o... só pra deixar bem Entendeu? claro, isso não existe. Então, vamos colocar uma cláusula dizendo que o cara é Lógico, obrigado a ser titular todos os jogos. Claro, é. E esse Nem o último Neymar contrato- consegue, Esse né? uma último cláusula contrato que eu fiz dizia assim: o atleta tem que fazer 10 jogos para poder aumentar o salário. Ou então 5 jogos. Alguns colocam isso e colocam minutagem. Tem que jogar pelo menos 45 minutos. Mas é o ou- clube que pede ou o atleta? Isso aí depende do. Eu faço assim, Depende contrato da política. Depende da política, política, né? Depende do atleta, se Sim. tá voltando de lesão, se não tá Entendi. voltando, se é jovem. Sim. Enfim, isso aí depende As muito. combinações são Na muitas, né? Alemanha, todos os contratos são baseados em rendimento. Tem um salário mínimo Uhum. e todo o resto, mas só que aí a outra questão que é muito importante colocar, Caio, que esse tipo de contrato depende muito da legislação trabalhista do país. Sim, Sim. Então, por exemplo, aqui no Brasil é uma grande briga o negócio do bicho, sim. né? Tem bicho, não tem bicho, quanto é o bicho. Porque aqui no Brasil você tem uma lei trabalhista que se você ficar dando muita bonificação, isso aquilo incorpora Incorpora no o salário. salário. A gente É. sabe disso. Na Alemanha não. Tanto que aquele caso daquele zagueiro, eu sempre esqueço o nome dele, que tacou fogo Breno. no Breno. O Breno, que a casa pegou fogo e Jogou no tudo. São Paulo. É, seleção. o Breno, se ele estivesse treinando, jogando normal, Sim. pode ir pro jogo, pode não ir, porque lá ganha bônus por pontos Na que partida. o time ganha, pontos. Sim. Se ele joga, se ele entra depois, você tem toda uma tabela lá. Então, assim, uma média do salário dele era 80 mil euros, um exemplo. Sim. Aí aconteceu aquele incidente lá e tudo mais, ele não pôde nem ir treinar, nem nada, né? Era 800 euros. Era tipo um salário mínimo lá. Eu tô Sim. chutando valores, Sim, tá? Mas sim. assim, mas era uma parada. Só que podia. É a mesma coisa o caso do Bruno aqui, quando Sim. aconteceu aquela.
Tudo bem que até ele ser julgado, ele não é culpado. Aí É o tem- caso do Gabigol agora também, né? Não, a do gente doping, entendeu do a Gabigol. justificação, E aí, né? o cara tá suspenso, ele vai receber salário ou não vai receber salário? Reduz, não reduz, ganha Entendeu? uma Isso tudo pena, tem que uma estar em multa. contrato, né? Tu É, com bota, certeza, tu tá bota especificado. que nem tá lá na cláusula do jogador que ele não pode andar de moto. A gente Sim, botava sim. muito disso. A conduta lá. Aí ele anda de moto, tá bom, Cara. ele se machuca. Não interessa que tu botou aquilo ali, você não pode tirar o salário dele Sim. porque ele andou de moto e se machucou. Sim. Mas e aí, tu joga ele lá no ISS? INSS. No É, INSS? Pra poder sim. ser- A Previdência, vai pra Previdência. vai receber E lá aí? agora. Então Tu tá assim, afastado, e aí recebe se lá. ele lesiona um joelho Sim. e ele vai ficar 8 meses, que nem o caso do Neymar agora, e aí? Ele vai pro INSS ou não vai? E tem um monte de De coisa causas que São Não, bem são um monte de que não, específicas. e nem são colocadas como é que se a ferro e fogo aqui Sim, no Brasil, sim, sim. né? Mas esses aspectos todos você tem que cuidar quando Tem. você elabora um contrato. Igual ou quando também você o de redige, direito né? de imagem e o salário da carteira CLT. Sim. Com essa nova lei Isso é agora, bateu interessante 50-50. Fechou. Antes era 60-40, 60, Fechou. só que Sim. agora é 50-50. Só que tem alguns clubes ainda que não estão no Profut que ainda estão no 60-40. Entendi. Mas a maioria já aderiu a essa parte do 50-50. Então você pode colocar 50% do seu salário na carteira, CLT, e 50% de direito de imagem. Sim. Que aí você pode criar uma empresa, enfim, Sim. para poder receber os seus Sim, vencimentos. Mas Até durante pra muito tempo ficou carga 60. tributária e tudo, Isso né? aí. Aí muito tempo ficou 60-40. Alguns clubes ainda estão, mas agora é 50-50. Acontece muito isso também. Às vezes o clube paga da carteira, atrás o direito de imagem. Sim. Ficou durante muito tempo assim. Hoje os juízes de trabalho já estão reconhecendo. Tanto o salário integral, o direito Eles de estão imagem. reconhecendo. Mas né, a no FIFA trabalho. reconhece que se atrasar 3 meses o direito de imagem é rescisão Já. contratual? Está reconhecendo. Unilateral? Sim. Já reconhece? A Porque trabalhista aqui antigamente segurava. não reconhecia, né? Os juízes aqui já O estão atraso dando dos também. 3 meses, Os 3 meses. Na imagem. Na Sim, imagem. na imagem. Já tá, agora já fala assim, já faz parte, já incorpora mesmo o salário, já está Sim. sendo caracterizado como o salário do atleta, então atrasou, E o governo aceita que ele pague Aceita. menos imposto na imagem. sim, Tá? que é a empresa, né? Você Sim. cria uma empresa com o teu É. nome e recebe pela empresa. Como Que aí de PJ, né? 27,5 tu vai pegar aí 13, 14, depende da Depende. nomenclatura Sim. da sua Da empresa. empresa, né? Mas já diminui bastante, né? Mas 10% Olha- você tá ganhando, hein? Olha é o que eu falo, né? Quantos detalhes e quantas coisas. Tem a lei do país e tem não sei- e um monte de gente querendo ser empresário. O cara quer orelhar, ele dá quer- orelhada. e ele tem uma escolinha e ele quer ser empresário, ele não tem a menor ideia do Não, que e ele que às vezes fica frustrado porque ele não cresce, porque ele não enriquece, o que quer que seja, né? Porque é isso, você às vezes não tem a profissionalização que você precisa. A gestão, né? E ele, em vez, o cara tem lá uma escola, uma academia do Galo, tá com 200 alunos. Aí, em vez de montar outra, É. para ter mais 200 Sim. e outra para ter mais, porque ele já Pra escalar, performou, exato. ele agora precisa Ele já escalar. conheceu o negócio, ele escala. Não, aí ele quer virar empresário. Aí ele vai entrar num mundo que ele não conhece ninguém, que ele não sabe o relacionamento que tem que ter, ele não sabe a metade do que a gente falou. E isso a gente tá falando aqui num programa de 1 hora, Exatamente. por alto. É, porque tem muito Pô, mais coisa pra ser não, falada. é infinito, o assunto Muito. é infinito. E tem coisa- E ele vai enfrentar essa fera aí, né? Sim, que já tá no É, exatamente. O cara lá vai pegar com 200 anos, vai pegar uma fera dessa aí, acho que, porra, entendeu? E aí os caras vêm com essa coisa de que tem que aprovar o menino no clube, que É. tem que ter lá o direito, que vai... O negócio dele não é esse, né? Não é, o business não é. O empresário da escola de esporte. As pessoas ele tem têm que que entender esse não é o negócio entender dele. isso. A gente, como criador de conteúdo de business, que isso aqui é um Sim. negócio, É, né? A sim. pessoa tem que entender que o business de uma escola de esporte é Sim. que o business para você ser agente de futebol, empresário outro. de futebol é outro. Advogado é outro. Advogado é outro. Exatamente. Não que você não possa ter. Sim, Você pode ter tudo. claro. Você pode ser os dois, Sim. né? Como ele é, mas ele tem um caminho traçado até aí. Mas você tem que entender que isso aqui é uma caixinha, Exatamente. isso aqui é outra caixinha, isso aqui vai ser outra caixinha. E você tem que saber que não é que E essas caixinhas são complexas. cada uma é muito complexa. Não é uma coisa que você aprende uma semana aqui, não. Então é o uma dono coisa de uma complicada. escola de esporte hoje, ele em vez de estar se preocupando em melhorar a técnica de venda dele, a retenção do aluno ali na escola, É. aplicar corretamente uma metodologia Atrair, de de ensino, repente, um investimento para abrir uma nova escola. Em vez dele estar seja. gastando energia com isso, Tá preocupado tempo. com o Neymar, né? ele está preocupado com o novo Neymar. E depois ele não sabe por que o negócio dele não vai para E frente. desanda. É, e fica Você tá frustrado. Se ele entendendo? tudo. focar naquilo ali, desanda. Não Então, É, porque se você- tem que saber qual é o seu negócio. Se você quer ter o Neymar, cara, não abra uma escola de esporte Sim.
Porque o tempo que você tá gastando até para gerir teu negócio, você pode estar rodando os campos de várzea todo Isso aí. para achar o teu Neymar. Abre É uma mais empresa fácil de você rodar. É outra história. Só que saiba quanto que tu vai ter que investir. Que não é pouco. Saiba quanto tempo. Eu O te tempo digo, de retorno. eu te digo hoje que quem o cara abre uma licenciado escola, teu, ele tem um retorno. ele sabe. Se ele trabalhar direito, ele sabe que Exatamente. no máximo em 2 anos ele tem um retorno do investimento dele de volta. Vocês, como licenciadores, já têm essa previsão. Então o cara já sabe o que esperar. Agora, um cara que entra no mercado desse, que pega um menino com 10, Cru. com 16 assina 6 anos de investimento para assinar o primeiro contrato. Para 18 tu Tomar perder ele, calote, Não, e às vezes tomar um pagando. calote. Não, e às vezes pagando uma chuteira, que é aquilo que a gente falou, que é um garoto humilde. Você compra um leite, às vezes, Aí, pra cada não, criança. é um investimento do teu tempo, da tua vida, pelo amor de Deus, entendeu? O que eu ia São falar negócios aqui, totalmente diferentes. eu sou a favor das escolinhas para iniciação do atleta. Eu acho a escolinha muito importante. Claro, Você pega é. uma escolinha com uma metodologia de ensino que está ali no dia a dia. Você sabe o que teu filho está fazendo, você tá, Sim, vê ali o dia a dia, vale a pena. Porque dali ele vai para um clube. claro. Claro, tem alguns que estão ali que você fala assim, vai Mas fazer, não é vai pra todo participar, mundo, justamente. exatamente. Não é pra Assim todo como no mundo. nível profissional também. Quem tá Claro. ali não vai ser todo mundo que vai virar. Assim Mas em como lugar todo mundo nenhum, tá né? na Na escolinha. faculdade não é pra todo mundo. Mas a Só partir do alguns momento vão que você tá ali ser. numa escolinha e pô, o jogador, sei lá, foi para um clube, às vezes tá na escolinha do Atlético, Sim, foi pro Atlético, começou a jogar, você, pô, de onde que é essa escolinha? Eu vou lá, porque Claro. a metodologia tá boa, o atleta que tá saindo de lá é bom, claro. os caras vão começar a ir na tua escolinha. Esse é o meu pensamento a É, respeito da E ele da pode escolinha. aproveitar isso como foco, uma estratégia de venda É dele, isso. no business dele, Sim, que esse é aqui de. saiu daqui. Aqui saiu daqui, Escola de esse aqui esporte, saiu daqui. exatamente. Aí faz um relacionamento legal para quando o cara virar famoso, ir lá na escolinha lá, militar. Tira uma foto, o exatamente, pessoal dá uma entendeu? palestra, Dá uma explica, ó, palestra. passei por tudo isso aqui. Isso. Isso daí eu acho... É, Isso mas é é isso que o muito, Sidney tá isso é falando, né? muito mais importante para quem quer ter um business de uma escola de esporte do que ser empresário. Você quer ser empresário? Não é porque você é dono de uma escola de esporte que você tem capacidade ou vai ser Você empresário. pode até ser, mas é isso. Monta uma outra empresa, E digo mais, faz uma outra e especialização. digo mais, Thiago, não é porque você achou o talento que você vai ser É empresário. verdade. É isso. É É verdade. porque vai chegar Se não um tiver- outro cara. Não, mas é que você falou pertinente. Chega, aí, vamos dizer, eu tenho uma escola de esporte. Eu descubro um garoto, aí chega ele, claro que ele vai. Não é tomar o Sim. meu aluno, mas ele tem muito mais expertise, ele vai Chegar no levar clube, o aluno. fazer, Exatamente. Você já conhece o cara Faz aqui, o o cara. network dali. Exatamente, você já Que- sabe ver. Você vai tomar ele de mim, tomar entre Sim, aspas, né? sim. E Então- agora, a respeito de investimento, até para os donos de escolinha, para o empresário, acho que o mais importante é investir também no conhecimento. Acho que o Claro. estudo, a educação ali se aprimorando. Claro que Fundamental. na prática você vai aprender muito mais. Sim. Mas se você não souber a teoria para aplicar ali também, É, não adianta de nada. o dono da escola de esporte ele tem que estudar, ele tem que se cercar de bons profissionais. A gente já falou aqui com contadores e tudo. É essencial que o cara se cerque de bons profissionais ali, de uma boa assistência. Ele tem que estudar, não tem jeito, não tem como fugir. E eu falo, ele tem que saber qual é o perfil dele. Por exemplo, eu sou um professor de educação física, o meu perfil é técnico, eu sou um bom professor, então eu vou abrir uma academia do Galo, uma academia Timbu, que já tem uma metodologia, que já tem os exercícios, tem tudo. Eu vou pegar o meu estudo de vida e vou aplicar da melhor maneira possível para ser um professor ou para coordenar os meus professores da unidade. E eu me cerco de um bom administrador, se eu não domino isso, Sim. um bom escritório de contabilidade, uma assessoria jurídica para aquele meio, Sim. para aquela área específica. Não, eu sou um empreendedor, eu sou formado em administração, então eu preciso me cercar de bons professores que entendam a metodologia. É você se Cada um cercar, na como sua você também. falou, Thiago, daquilo que de É. repente você não tem. Exatamente. O grande problema é você ter humildade para isso, E que muita reconhecer, gente acha que sabe tudo. pode fazer tudo. É. Eu falo, Ainda mais quando cada fala um que é na- futebol, né? Nossa. Todo mundo, Futebol todo mundo entende tudo é no futebol. técnico e jogador, você tem, Não, né? futebol o cara entende de nutrição, De tudo. ele entende de psicologia, Fisiologia do ele entende de esporte. fisiologia, Taticamente. ele entende de tática, ele entende de calendário, É. ele entende de produto. Ele dá pitaco na vem. negociação. Ele dá É, pitaco, não, né? Ele achei que entende de foi- direito O salário dele tem que ser esse, É, o direito econômico tá Achei que não pouco. ficou bom. Isso é tudo que ele Entendeu? fala, Ele né, tem que ser cara? lateral, ele tem que ser. O cara nunca deu um chute, nunca exatamente. vivenciou ali. Ele né? sabe E acha tudo. O problema do O futebol Brasil é um esse, país do especialista é em o futebol. de futebol, É. entendeu? É. Eu não vejo ninguém, eu brinco, eu não vejo ninguém. Chega lá,
cirurgia no hospital. Ninguém dá um. Não, transmite ao vivo e fala, pô, tu tá pegando a veia errada, tu tá Comenta, cortando né? errado. Bota pra cortar. Porra, isso não pode, entendeu? Não tem. Acho que errou. Direito já tem muito pitaco, né? Tem gente que acha que Muito. também entende tudo de Direito e medicina, todo mundo tenta dar um. Mas direito, você vê aqueles perfis nas redes sociais de direito, eu amo tem. direito, né? Sim. Cara, que o pessoal escreve nos comentários, não, porque isso aí tem que ser assim. Aí quem é você é advogado, eu me formei em direito, você lê aquilo e fala assim, não, cara, tudo errado. Tá errado. E hoje com o Pois é. Dr. Google, né? Com o Dr. Google, Pô, todo mundo acha todo que mundo sabe tudo, de né? tudo. A minha esposa tem essa mania, tudo é Google. Eu falo, cara, espera, procura alguém que saiba. O Google, Alguns empresários me dizem assim, me dá uma cópia de um contrato de representação. Eu falei, como é que é? O teu atleta é menor de idade? Já ele quer copiar o contrato. Não, mas olha quantas diferenças tem, isso, vai. Sim, Se é menor de idade, tá entre 16... Ele já assinou o contrato profissional? Já assinou. Você pode pegar salário dele? Não pode. Menor de 18 anos, você não pode pegar salário dele. Percentual de salário. Vamos supor, com 18 anos, o moleque tá ganhando 10 mil. Sim. Se você quiser pegar os R$1.000, você vai pegar. Um moleque de 17 anos ganhando 10 mil, você não pode pegar o salário dele. Entendi. É vedado. Entendi. Só que às vezes o cara bota no contrato lá assim, ó, E anula esse contrato. é nulo. Sim. Você, contrato 10 mil, a cláusula, né? Assim, a partir de 10 mil eu tenho os 10%. Você Sim. pode colocar esse gatilho. Tem alguns que colocam 5 mil, 10 mil, 20 mas mil, ele tem não alguns que nem validade, colocam. né? Mas menor de 18 já não tem. Me dá um contrato de instrumento particular sobre direito econômico que eu falo em separado. Que às vezes o jogador vai ser vendido, mas tu quer ter o percentual. Sim. Aí é um outro tipo de contrato. Então são vários contratos, os caras fazem mandato específico. Às vezes falou assim, o jogador tá indo para o Real Madrid. Só que o Sidney, que tá lá na Espanha, você é o empresário dele aqui. Aí tu entra em contato, o Sidney fala assim, eu quero um contrato específico para poder falar o nome dele aqui no Real Madrid. Sim. É completamente diferente de um contrato de representação. Claro. O mandato específico vai ser durante aquele período, para aquele clube específico e vai tratar. Porque se ele quiser falar no Barcelona, não vai ter validade nenhuma. Claro, Só que às vezes os caras acham assim, me dá aqui que eu falo em qualquer um. Não é. E quantos anos, Caio, para você chegar nesse conhecimento todo aí? Isso aí. Quantos anos no mercado? Né? Porque é isso que a gente fala pro pessoal quantos anos demora. Então, porque eu me formei em 2017. Tem tua vida, né, fazendo isso. Eu me formei em 2017. Peguei a carteira da OAB em 2018. Uhum. A partir daí foi curso CBF, curso de extensão, né? Enfim, foram... Você tirou a tua certificação da OAB também, mas da CBF também peguei. Enfim, foram muitos cursos, muito network, porque senão complicado. E a questão que você traz de antes, quer dizer assim, não é simples, né? E o lado do futebol, assim, o conhecimento com um jogador, com comissão técnica, com diretoria, na prática, ver ali o dia a dia. Não, e o Caio tem um lado legal dele, depois a gente vai botar aí, o Fabrício vai botar aí também as redes sociais do Caio. Quem quiser acompanhar ele, conhecer o trabalho dele e tudo mais. E contratar o Caião, hein? Claro. Se o seu filho for Neymar, você já sabe quem procurar. E você que é dono de escola de esporte, é mais fácil tu fazer uma parceria com quem já quem já sabe, quem já entende, do que você querer ser. Né? Então, seja um pouco mais inteligente. Pega um pedaço menorzinho, mas faz uma parceria. Contrata o Caião aí e vai ser feliz, cara. E o legal do Caio é que vira e mexe, eu olho lá, aí tem a galera que jogou com ele, que procura ele, que os moleques estão lá estão rodando esses países lá fora. Estão rodando. E aí fala, Caio, me ajuda aqui. Aí eu vejo ele com foto com... Sim, eu encontro quando... Alguns estão jogando fora, quando vem pro Brasil, a primeira coisa, vamos se encontrar, não sei o que, muito tempo sem. Claro. Alguns estão lá fora, assim, tenta ver um clube para mim, ou então colhe esse contrato para mim. Reconhece a tua... Hoje em dia, já bateu o perfil. Uma referência, isso aí. Graças a Deus, isso aí eu faço caminhando pouco a pouco, estudando e se dedicando. Sim. Chega uma hora que a chave vira. E a constância é mais importante que né? Muito. Ainda nesse caminho é maravilhoso, sensacional. Galera, batemos aí o nosso tempo. Acho que já... Quanto tempo, Fabrício? 1h10 aí, já foi. Mais de uma hora, Caio. Nem parece. Aqui passa rápido. Passou rápido. Ele tava nervoso. Isso que vocês nem contaram as viagens que eu imagino. Aí tem que ser pro outro programa. Isso aí tem que ser Tu tava aí tomando Tu tava naquela que teve a briga com o pessoal do Cruzeiro, com os holandeses que queriam pegar o pessoal do Cruzeiro lá? Não. Eu fui na de 2010, né? Que eu fui como treinador. Aqui, eu fui de treinador em 2010, bateu um campeão. Fazer o quê? Dois títulos. Tanto na Holanda quanto na Bélgica. Foi maravilhoso. Foi. E por Tottenham. Legal. Celtic da Escócia. Que foram vários times que eu nunca imaginava jogar contra. A gente foi campeão em cima do Ajax, né? Semifinal a gente ganhou do Ajax. Um daqueles irmãos De Bruyne da Bélgica. Que o Tafarel pegou o pênalti dele lá.
Tinham dois holandeses Não. na Copa de 98. Ah. Eles foram. De Boer, não. Eu não lembro, mas- O nome. É porque eles têm uns nomes. Tudo o nome é Sempre parecido. teve dois irmãos holandeses na seleção holandesa direto. Sim. Um deles virou treinador do Ajax. Ah, entendi. Quem tiver aí, escreve aí o nome aí que vocês vão lembrar. E um Faz deles o Google aí, aproveita. virou treinador da base do Ajax. E a semifinal foi Botafogo e Ajax. Na semifinal, eu acho. A gente foi campeão em cima do outro time lá da Holanda. Não, é muito legal fazer esse jogo, né? Esse Não, tipo de e jogo é aí- muito aí- legal. Isso é incrível. E aí, né? Eu entrava em todos. Eu falo assim, eu não era um super craque, não, na bola, mas eu quebrava o galho. Eu era Nota super- 7, O 7,5 ali. Super Coringa, né? Isso aí. Joga à esquerda, Pô, vai pra cansou, esquerda. vai lá, cai, entra ali. Qualquer Segura lugar. o jogo, tá 2x0, 1x0. Eu entrava e fazia o meu lá. Aí, Fabrício, em vez de pesquisar aí quem são os irmãos, não, fica rindo aí, olhando pra cara Fabrício rindo. podia botar aqui embaixo, já logo. aqui, Bota aí os depois, irmãos Fabrício, aqui. quem são. Aí eu lembro que a gente tava lá, acabou a semifinal, a gente foi pra final. A gente tava perdendo de 1x0, a gente virou pra 2x1. E a gente foi pra final. Aí acabou o jogo, aí eu fiquei sacaneando os caras lá. Falar, eu venho de treinador e olha de quem eu ganhei. E eu de treinador. Pô, olha que a gente tava com um problema naquele ano, que eu era o diretor da base. Sim. E na época, 2010, era o segundo ano de gestão, a gente ainda tava com muito pouco investimento. E o time principal ficou para jogar o estadual, Isso. que era a prioridade. E a gente pegou a galera que estava estourando idade, mais alguns, para levar para esse campeonato que a gente precisava jogar. Sim. E não tinha auxiliar técnico do sub-20, não Sim. tinha. E o preparador físico tinha que ficar lá e tudo. Ele falou, quem vai de treinador? E as outras categorias também não tinha. Hoje em dia tu tem Não, 300 auxiliares, tem observador, tem tudo. analista, tem tudo. Aí os caras falaram, vai o Sidney mesmo, o Sidney Vai vai de lá. treinador. Na verdade, a gente pegou o preparador físico e falou que ele ia ser o treinador pra imprensa, Sim, pra não sim. ficar mal, mas quem foi comandando Então fui eu e a gente bateu o campeão lá. Amarrado, eu já sou metido, né? Porra, campeão na Holanda, Tirando essa onda aí, ganhando né? do Ajax. Isso vai ter Aí... no meu currículo também. Tirando, Isso aí. exato. Não, vocês Vai tá no dois, né? currículo, vai Vocês tá no dois. Aqui, Fabrício, depois eu me lembro, eu vou trazer umas fotos aí, tu bota aí quando a gente estiver falando isso, que vai, E eu tenho vai muito ficar lá. legal. Eu tenho vários da Bélgica, da Holanda, tem muito. Dá pra soltar umas fotos. E a gente rodou bem lá e essas histórias foram maravilhosas. Caião, obrigado. Show de bola. Obrigado Eu que mesmo agradeço ter a vindo aqui. oportunidade. Muito Obrigado. legal. Acho que valeu a pena, né? Sim, Valeu, sim. pô, foi muito legal. Cara. Não, e é um assunto que cara, todo curso que a gente faz de gestão de escola de esporte vem perguntar isso pra gente. Do direito E eu econômico, tento explicar e não entra na cabeça. Porque assim, o ser humano tem aquela coisa, né? Tu fala que não pode, que não é o caminho, o nego acha que a gente tá querendo destruir o sonho Sim. da pessoa. Mas não é isso, cara. Eu tô ajudando Você a tá não sendo fazer pessimista, besteira, assim, né? não, cara, não é isso. É pra não Entendeu? confundir as coisas, pra pessoa não confundir as coisas. Sim, porque Vou criar a escolinha pra poder ganhar dinheiro vendendo o jogador. Não vai vender o jogador, a escolinha não vai vender o Não, jogador. e a mensagem, talvez, que fica de hoje, né, é justamente o que o Sidney falou. O cara tem que entender qual é a caixinha que ele tá e ele tem que entender que as coisas demandam uma expertise. Sim, Você tem que ser um profissional, não é o cara, assim, com todo respeito, o cara que só porque ele tem uma escola de esportes, ele vai ser empresário. São coisas diferentes, são caixas Completamente. diferentes. Ele tem que se preparar se ele quiser ter sucesso, enfim. É isso. É exatamente isso. Então, assim, cara, queria te agradecer muito, porque é um assunto realmente muito, É muito legal. muito debatido Você nos podia cursos. voltar aqui uma outra vez não. pra gente falar mais sobre Tem mais isso. tema pra falar. E agora eu acho que a gente já pode começar a falar que a gente, em julho, vem aí o curso online de gestão de escola de esporte da Licença Esporte. Então, o pessoal que está acompanhando o canal, esse vai ser um curso completo mesmo, um curso com todas as áreas debatidas, faladas, e você já está convidado para participar desse curso, Isso é um prazer. de estar nos... Isso é quase um MBA, né? Não, porque, Sim. porque É, a cobertura é tão grande, cara. Sim. São tantos assuntos, enfim. E a gente tá trabalhando muito esse curso, então tá ficando um curso bem bacana, bem legal. E você já tá convidado a voltar para a gente poder Será um prazer. criar mais conteúdo para Sim. esse curso aí, para a gente poder tá falando. É Tiagão, isso aí. obrigado mais uma vez. Obrigado a Hoje vocês, uniformizados. viemos sem Hoje combinar. sem combinar. Sem combinar, você podia ter vindo preto. Brincadeira. Agora a gente tem que combinar de não vir De igualzinho. não vir né? igual. É uma falta de sair de casa, né? Vai tirar aqui só pra. Tô Thiago, saindo. tá indo com Como é que você tá indo? Pra gente não combinar, mas, cara, obrigado Exatamente. mais uma vez, mais Obrigado. um episódio. Valeu, Caião.
Fabrício, obrigado ao nosso videomaker, audiomaker, ele é tudo maker nosso aí. Nosso tá Coringa, até- igual o é Caio. Coringa. Joga em todas, É isso quase aí. em todas, né, Fabrício? Mas estamos aí. E queria agradecer vocês aí por mais essa audiência, lembrando que aqui vamos estar falando sempre de conteúdos voltados para a gestão de escola de esporte, é o nosso meio, óbvio, trazendo histórias, trazendo outros assuntos relacionados aos esportes, mas tentando sempre trazer aí o conhecimento, estudo e tentando capacitar as pessoas que estão nessa área de gestão de escola de esporte. Muito obrigado. Lembrando que isso aqui só está sendo possível hoje porque a Licença Esporte tem uma parceria grande com o sistema Genesis Train, o sistema completo para sua escola, o sistema de tecnologia completo para sua escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, onde você encontra alguns desses produtos que estão aqui na mesa, lá na loja do museu. Faz o tour ali no museu, que tá lindo, maravilhoso. Quando você sair, cai dentro da lojinha lá, você vai ter esses produtos. O Caio tá levando para casa a caneca e sou campeão mundial do Museu do Flamengo. Ele tá levando para casa como brinde. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Até segunda-feira que vem. Um abraço. Valeu.